Você já ouviu aquela passagem que diz: "Não julguem para que vocês não sejam julgados"? Dentro de um contexto geral do julgamento, será que realmente é isso que a Bíblia quer dizer? Bem-vindo ao canal Ronaldo Pires. Fala, reinantes, tudo bem com vocês? Olha, neste vídeo nós vamos aprender 7 tipos de julgamentos. Então fique comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que esta palavra irá edificar a sua vida no conhecimento. Tratando-se destes 7 tipos de julgamentos que a Bíblia nos ensina, um deles é exatamente este mais conhecido: não julguem para que vocês não sejam julgados. Dentro de um contexto geral a respeito do julgamento, ou seja, nós não podemos julgar de maneira alguma, nós não podemos julgar o nosso próximo, não podemos julgar o nosso irmão, senão nós seremos julgados. Será que realmente a Bíblia quer dizer isso? Muitas pessoas usam deste versículo isoladamente, e isso é um erro, até mesmo porque quando nós entendemos o contexto desta passagem, nos dá mais clareza do que de fato Jesus está dizendo. Então vai lá comigo no texto de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. O erro de muitas pessoas neste versículo é isolá-lo e dizer que nós não podemos julgar de nenhuma maneira, de forma alguma. Será que realmente é isso? Acompanhe comigo no versículo 2. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Agora, a partir do versículo 3, vai nos trazer mais clareza, mais luz, o que de fato o versículo 1 quer dizer. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou seja, a Bíblia aqui está utilizando o cisco e a trave. Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Analisando esse contexto, nós percebemos que este julgamento, o próprio Jesus diz: hipócrita. É um julgamento hipócrita. Por quê? Não está condicionado a você julgar o seu irmão de uma forma geral, mas está condicionado a você julgar o seu irmão de algo que ele está fazendo, todavia você está fazendo pior. Se por um lado o cisco está no olho do seu irmão, como que você pode julgá-lo, chamá-lo a atenção, corrigi-lo, sendo que no seu tem uma trave? No olho do seu irmão é um cisco, mas no seu é uma trave. Isso é hipocrisia. Não significa que nós não devemos julgar de maneira alguma. Pelo contrário, olhando para este texto, nós devemos trazer a exortação para o nosso irmão, porém, devemos estar posicionados. Se estivermos na mesma prática do erro ou pior, não há condição alguma de nós julgarmos o nosso irmão. Não há condição alguma de nós trazermos a correção para ele. Até mesmo porque a gente não vai ter moral para isso. A gente não vai ter testemunho para isso. Nós não vamos estar posicionados na condição de autoridade para trazer este tal julgamento a ele. Não há como. É hipocrisia. É contraditório ao que a Bíblia diz. Mas não somente este julgamento. Vai lá comigo no texto de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Acompanhe comigo no texto. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar ou fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Olhando para o contexto desta passagem, você consegue perceber no versículo 12 exatamente o fato de você julgá-lo para condenação ou vida eterna. Só existe um legislador e um único juiz para fazer isso. Ou seja, dentro desta condição, você se coloca acima da lei e traz a condenação. Quem somos nós para condenar alguém?
sendo que viemos do pó e ao pó retornaremos. Somente Deus tem o poder para julgar tal situação. Até mesmo porque se fosse pela nossa própria justiça, nós estaríamos perdidos. Mas, nesse período da graça, por intermédio da fé em Cristo Jesus, nós somos salvos por Deus. Até mesmo porque nós somos justificados em Deus por intermédio de Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Aqueles que rejeitam a mensagem, estes já estão condenados. E com isso, haverá o julgamento para eles. De uma forma simples e rápida para você entender. Cristo ele vai raptar os vencedores, vai encontrar nos ares. Inicia-se então o período da grande tribulação com a chegada do anticristo e o falso profeta. Começa-se então um período de 3 anos e meio de uma falsa paz. No término destes 3 anos e meio ocorre a morte das 2 testemunhas e o anticristo se revela. Inicia-se então um período de mais 3 anos e meio de uma grande tribulação. Quando chega no final desses 7 anos ocorre a parousia, que é a volta de Cristo com poder, glória e juízo. Nisso Satanás ele é acorrentado e preso. O anticristo e o falso profeta são os inauguradores do Guiena. E Cristo instaura o seu reino milenar literal sobre esta terra. Passados 1000 anos deste reino milenar, Satanás é solto, ocorre a guerra de Gog e Magog, Deus então fulmina todos. E com isso ele levanta o seu grande trono branco e traz a julgamento a todos estes. Então o único que pode julgar para uma vida eterna ou para condenação eterna é o próprio Deus. Nós não iremos passar por este julgamento, porque Cristo nos salvou. Mas todos aqueles que rejeitaram a mensagem da salvação, estes irão se apresentar perante o trono branco. E não haverá oportunidade nesta situação, tá? Ali será um julgamento para condenação eterna, a morte eterna. Mas nós temos também o terceiro tipo de julgamento, contra a iniquidade. Vai lá comigo no texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Na outra carta, só abrindo parênteses, esta outra carta que Paulo está dizendo foi a primeira carta escrita à igreja de Corinto que se perdeu. Então esta primeira carta aos Coríntios que nós temos na Bíblia, na realidade já é a segunda. Já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Esta é uma passagem que Paulo já havia trago para eles lá na primeira carta que se perdeu. Então esta primeira carta que nós temos em nossa Bíblia como 1 Coríntios, na verdade já é a segunda. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, pega aí, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Deixa com Deus, isso daí é com ele. Mas expulsem o malfeitor do meio de vocês. Ou seja, Paulo está trazendo uma direção a esta igreja que aquele que se diz crente, que aquele que se diz cristão, que aquele que se diz que faz parte do corpo de Cristo, esta igreja orgânica, mas na realidade ele é um cara devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão e por aí vai. Paulo está dizendo, mas vocês que são de dentro e estes camaradas que continuam com estas práticas, será que vocês como igreja santa não podem julgar estas práticas? E olha o que Paulo diz, expulsem estes malfeitores, ou seja, expulsem esses mentirosos, esses falsos, porque o mau testemunho, por causa deles, está sendo evidenciado. Por isso que João diz que estes estavam entre nós, mas não eram dos nossos. A estes camaradas,
você precisa julgar. E já aproveitando aqui, queridos, se inscreva no canal, dá este apoio pra gente, compartilha, toque o sininho para você poder receber as notificações, porque aqui nós vamos gravar muitos vídeos de ensinamentos bíblicos, tá bom? O intuito é exatamente edificar a sua vida no conhecimento. Escreva no comentário qual o próximo tema que você gostaria. Deixe o seu like, porque com isso o YouTube ele vê que este vídeo está sendo relevante. Nós temos também o quarto tipo de julgamento, que é a mensagem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Mas aqui, este tipo de julgamento não é contra o profeta, e sim contra a profecia. É necessário analisar a profecia. Até mesmo porque dentro do contexto de 1 Coríntios capítulo 14, Paulo ele está dando preferência para a profecia. Por quê? Porque a profecia não há necessidade de interpretação, mas ainda assim a profecia ela precisa ser analisada para saber se de fato procede do Espírito de Deus, se ela procede da emoção do espírito humano ou se é de procedência maligna. Por isso que a Bíblia traz este dom que é o discernimento de espíritos, olha o plural, espíritos, espírito humano, Espírito de Deus e espírito maligno. Então o discernimento de espíritos, ele é fundamental e emergencial para a igreja dos nossos dias. Nós precisamos buscar em Deus isso, o discernimento de espíritos, porque muitas pessoas estão sendo enganadas por falta deste dom. Então você necessita julgar, analisar a profecia, se de fato ela provém de Deus, se de fato é Deus quem está falando. Nós temos o quinto tipo de julgamento, que é a justiça. Vai lá no texto de João, capítulo 7, versículo 24. Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Ou seja, este tipo de julgamento vem pelos frutos que a pessoa apresenta e não pela beleza das folhas que ela aparenta. O próprio contexto, partindo do versículo 16, ele dá à luz do que de fato significa isso. Jesus respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade, ou seja, a justiça. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? E a multidão respondeu: você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim? Pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Aí ele complementa: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Contra este tipo de pessoa, você vai ver a todo momento Jesus confrontando fariseus, saduceus, doutores da lei, porque por fora eles eram belos adornados, mas por dentro sepulcros caiados, mortos espirituais vivendo uma total falsidade diante de Deus. O sexto julgamento é espíritos, 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Aqui está falando do espírito humano. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Desde a era apostólica, o espírito do anticristo, ele vem rondando o mundo, porém, um dia ele será revelado na pessoa, na carne, literal.
Filhinho, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então nós precisamos julgar a respeito desses espíritos que são procedentes do anticristo. Todos aqueles que não confessam que Jesus é Deus, este está influenciado pelo espírito do anticristo. Volto a dizer, este espírito do anticristo ele vem rondando desde a era apostólica. E o último tipo de julgamento está relacionado às coisas desta terra. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 1. Vai lá comigo. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a um juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou seja, quando ocorrer um erro dentro da igreja, como que você vai levar a um juiz iníquo? Como que você vai levar esta causa para alguém que não serve a Deus? Esta situação deve ser julgada entre os santos, entre aqueles que são direcionados por Deus e irão trazer uma justiça. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida, qualquer situação que ocorra na igreja, é necessário que a igreja resolva. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? É a igreja que tem que tomar conta disso. Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra o outro, e isto diante de não crentes. O que acontece na igreja será resolvido na igreja, porque nós temos a palavra como direção. Porque nós temos um reto juiz que irá cuidar desta situação. Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus 18, a partir do versículo 5, a respeito do pecado contra o irmão. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o no particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leva ainda com você uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida, julgamento, na igreja, entre os santos. E se ele recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. O julgamento tem que partir da igreja. Aí ele complementa: em verdade lhe digo que tudo que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. E em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Quantos de vocês já não viram este versículo isolado, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio, ou seja, numa ordem de culto. Um exemplo: se não tiver no mínimo 2 pessoas, Jesus não se faz presente. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que onde estiver 2 ou 3 testemunhas relacionadas a este problema que a igreja está passando, ali Jesus está presente. Ou seja, eu estou aqui batendo o martelo por aquilo que vocês decidirem para com a minha igreja. Por isso que a Bíblia diz que o que ligares na terra será ligado no céu. Vocês pegaram isso? Meus queridos, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar geral. Tá bom? Te vejo até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.